Todos nós, seres humanos, nós temos uma tendência de olhar para as outras pessoas ou à nossa volta com um olhar crítico. Quando se trata de falarmos a respeito de alguém, dos seus erros, das suas dificuldades, nós temos uma tendência de ser bem diferente comparado a nós mesmos. Eu queria então dar aqui um exemplo para você. Eu queria pedir para minha esposa fazer o seguinte: Deuseni, será que você poderia aqui escrever nessa folha tudo aquilo que você tem visto a respeito da minha pessoa que não te agrada, que é negativo? Eu não sei se você vai conseguir fazer isso, vai demorar. Então você poderia, por favor, escrever isso? Vai demorar muito? Não, vai ser rapidinho. Ah, é rápido? É rápido. Eita, poxa vida, é assim, rapidinho? Rapidinho. É muita coisa, né? Já tá aqui. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de você escrever ao meu respeito, vamos mudar. Tem como você escrever sobre o seu respeito tudo aquilo que você vê em você mesmo que não agrada a você? Não sei se você pode me entregar também rápido assim. Aí já muda tudo, né? Porque eu tenho que pensar um pouquinho. Ah, é? E vai demorar muito? Demora, posso te entregar amanhã? Amanhã? Poxa, pra você, pra mim é hoje agora, pra você é amanhã. Eu vou ter mais dificuldade tem que pensar bem. Você vê, é exatamente assim que nós somos. Tudo que diz respeito a coisas negativas, ao nosso respeito, a nós mesmos, olha a dificuldade que nós temos. E não é falar coisas boas, eu estou falando de coisas ruins. Mas o que diz respeito a outras pessoas, olha a rapidez que nós somos para poder escrever, para poder julgar. É sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no nosso conteúdo de hoje. Então, já quero agradecer você de estar assistindo aqui o nosso vídeo e convidamos você para ficar conosco até o final. Certamente nós vamos tratar aqui um assunto de extrema importância que vai poder ajudar você. Para que você possa entender um pouco melhor do que nós queremos aqui tratar com você nesse vídeo, gostaria de ler com você aqui Mateus capítulo 6, versículo 22. É uma palavra que muitas pessoas conhecem, né? Que está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então aqui a gente já consegue aqui identificar o real problema que nós seres humanos nós temos. O defeito está exatamente nos nossos olhos. Porque é a maneira na qual nós olhamos, a forma que nós olhamos, e se a maneira que nós olhamos é de acordo com o estado dos nossos olhos, então os nossos olhos vão somente identificar o que é mal, o que é ruim. Por quê? Porque o estado dos nossos olhos, ele está numa condição negativa. Então, é claro que mesmo que há coisas positivas, há coisas que são boas ao nosso redor ou na vida das pessoas, nós teremos dificuldade de ver, nós teremos dificuldade de reconhecer. Nós vamos somente olhar para aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Por isso que esse exemplo que nós demos aqui no começo é uma grande realidade de nós, seres humanos. Você vê que há pessoas que ela não consegue ver ao redor dela nada positivo, tudo é negativo. Ela não consegue, por exemplo, ver nada de forma positiva, por exemplo, um futuro que vai trazer para ela alguma coisa de bom. Há pessoas que ela só fixa os seus olhos naquilo que é negativo. Mas por que isso acontece? Porque uma vez que nossos olhos, ele representa a lâmpada do nosso corpo, e se eles estão em péssimo, em mau estado, então nós vamos ver a vida exatamente de acordo
com a saúde dos nossos olhos, o bem-estar dos nossos olhos. E você sabe nisso, uma coisa que é interessante entender também, é que esses olhos vai trair tanto coisas positivas como negativas. Se os seus olhos são bons, então você vai ter o teu corpo luminoso, então você vai transmitir luz, né? Então é algo que vem de dentro, porque é a visão, né? Então é a visão que a pessoa tem a respeito de si mesmo, das pessoas, do que ela viveu, né? Então, e se ela também tem esses olhos mal, que ela permitiu ele estar nesse estado, né, doente, vamos dizer assim, ele precisa ser curado, precisa ser tratado, então o que vai acontecer? Tudo que está à volta dela, ela vai ver que trevas, ela vai ver que problema. Mas uma vez que ela é curada, que ela começa a cuidar para realmente ela estar bem, os olhos terem a saúde, né? Ter os olhos, ter a saúde, porque é saúde para o corpo, é saúde para tudo, né? Então, a vida dela vai ter uma estabilidade, ela vai ver as coisas diferentes, ela vai ver as pessoas diferentes, ela não vai ter mais essa mesma visão, vamos dizer assim. A respeito de si mesmo. De si mesmo. Então, por isso, dos outros, né? Por isso que tudo vai começar por a visão dela. Então, o problema está justamente como ela olha a situação. Né? Exatamente. E uma coisa muito interessante, Deuseni, que você tocou aqui, é que essa é a grande realidade. A gente tem a tendência de julgar e definir as coisas, boas ou negativas, exatamente segundo a nossa visão. Por isso que tem pessoas que, por exemplo, ela fica, não posso dizer abismada, né, a palavra, e não conseguir entender, mas peraí, você vê as coisas dessa maneira, mas eu não vejo assim. E há pessoas que ela está enfrentando até lutas, problemas, dificuldade na vida, mas ela tem expectativa, ela tem esperança, ela tem certeza que tudo vai mudar, ainda que ela esteja vivendo, enfrentando lutas, problemas. Por quê? Por que ela reage assim? Porque é a maneira que ela vê a vida, é a condição dos seus olhos. Por isso que tem pessoas que, por exemplo, ela olha para alguém, ela se aproxima de alguém e ela ouviu tanta coisa negativa dessa pessoa e ela diz, mas poxa, essa pessoa, ela não é aquilo que as pessoas me falam, porque ela é diferente. Mas por quê? Porque a sua maneira de olhar, a sua maneira de ver essa pessoa não foi igual àquelas que a julgaram e que a criticaram. Então é por isso que você consegue ver coisas boas, enquanto outras pessoas só viram coisas ruins. É verdade. E isso acontece até mesmo com respeito a nós mesmos, a sua vida. Você talvez é uma pessoa que você teve muita dificuldade na sua vida de poder até mesmo conquistar o seu espaço na sua vida, em relação na sua vida profissional, na sua vida familiar, porque você era tido como alguém negativo. As pessoas olhavam para você, julgavam você, criticavam você, não consideravam a sua capacidade, achavam que você era uma pessoa completamente impotente nas suas condições de conquistar a sua vida. E você aprendeu, eu creio que eu estou falando com pessoas que viveram isso, e você aprendeu a não permitir que o seu olhar seja igual ao olhar que as pessoas olharam para você. Mas, infelizmente, Deuseni, há muitas pessoas que elas não conseguiram curar a sua visão. Então, elas estão hoje vivendo em trevas terríveis, em trevas que têm trazido muita amargura em suas vidas, ao ponto que ela não se sente capaz de nada, ao ponto que ela não consegue nem mesmo olhar para ninguém e ter confiança. Você sabe que hoje há muitas pessoas que não conseguem ter um relacionamento sadio porque ela tem dificuldade de confiar em alguém. Por quê? Porque ela já viveu experiências amargas, experiências que trouxeram muitos problemas e ela pensa que todo mundo é igual. Assim é o ser humano. Ele viveu uma situação ruim, então ele pensa que as pessoas são iguais, que todos os lugares são iguais, que todos os casamentos são iguais, que todos os homens são iguais, que todas as mulheres são iguais. Então, você acaba trazendo para o lado de fora aquilo que, na verdade, está fazendo mal dentro de você. Mas, se os nossos olhos, eles estão em um bom estado, então todo o corpo, quer dizer, toda a vida,
vai ser iluminado. E quando você tem uma vida iluminada por causa desses olhos que você decidiu então curar e ver a vida de uma forma diferente, não é que você não vai ver mais problemas, não é que você não vai ver mais defeito, não, mas você não vai viver mais focalizado naquilo que é negativo, mas você vai estar focalizado naquilo que é positivo. Você vai perceber, por exemplo, que muito embora pessoas que estão do seu lado tenham defeito, mas elas também têm boas qualidades. Elas também têm muitas coisas boas, muitas coisas positivas. E isso, infelizmente, tem sido um grande problema nos relacionamentos. A exemplo do que nós demos aqui no começo. Você vê que há uma rapidez quando se trata de ver o que é negativo em outra pessoa. Mas há uma dificuldade de ver o que é negativo quando se diz respeito a nós mesmos. Nós sabemos que estamos em volta de pessoas com muitos defeitos. Eu tenho meus defeitos, minha esposa tem os defeitos dela, mas você imagina se eu olhar para minha esposa e eu somente fixar nos seus erros, nas suas falhas, então o que ela vai representar para mim? Como que eu vou viver ao lado dela? Como que eu vou me sentir uma pessoa feliz e realizado? Porque eu só vou olhar as coisas negativas. Mas tenho aprendido, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, a ter bons olhos. Então, hoje, eu focalizo mais as qualidades, o que é positivo na vida dela, do que o negativo. E foi isso que nos ajudou a chegarmos até aqui. Eu creio que o mesmo se aplica a você também. Com certeza, porque você vê, tudo é a maneira como você vê, né? A si mesmo, as pessoas, né? E quando você decide, porque é uma questão de decisão, a buscar as qualidades de outras pessoas, também do relacionamento, você vê que tem falhas, porque você tem que ter consciência de uma coisa, que as pessoas não são perfeitas como Deus. Deus é perfeito, só tem um perfeito, só tem um que é bom, é Deus. O próprio Senhor Jesus falou isso na palavra dele. Bom é o Pai, né? Exatamente. Então, nem ele buscou glória para ele mesmo, mas ele sabia que ele estava ali numa missão, não vou fugir muito do assunto, mas ele mesmo reconheceu que bom era Deus. Então, levando exatamente esse entendimento. Olha, bom é Deus. É Deus. Então, Deus é bom. Você tem que entender o seguinte, o ser humano não é perfeito, para começar, né? Você também não é perfeito. Né? E às vezes você exige da pessoa uma perfeição que você também você tem falha, você tem situações que você tem que mudar. Então tudo é a maneira como você vê a situação, como você vê as pessoas. Então você tem consciência, como essa pessoa tem falha, eu também tenho. Então eu tenho qualidade. Então até para você avançar na sua vida, você tem que concentrar nas suas qualidades, né? Porque se você olhar para as suas dificuldade, você vai ter uma barreira. Em tudo na vida você tem uma barreira. Poxa, eu não sei se eu vou ser capaz de conseguir, porque eu tive uma situação lá atrás que eu não consegui passar essa prova. Então, agora eu vou ter que concentrar nas minhas qualidades, lutar ali para que eu vou conseguir. Então, é questão de sonhar, visão. Então, tem pessoas que não tem mais, não sonha mais, porque ela deixou se contaminar os olhos a respeito dela mesma, e a respeito assim, da vida também em si, para ela também ter uma vida de qualidade, ela começa também a ver a situação como algo negativo que ela viveu lá atrás. Então, tudo está ligado como você vê. E se os seus olhos têm sido bons, tudo vai ser luminoso, você vai ver as coisas diferentes. Mas se você observar que você é uma pessoa muito negativa, que você olha muito pelos erros das pessoas, por isso que eu te dei esse exemplo, né? Quando você alguém traz uma situação para você, olha, essa pessoa é assim assado. Aí você não conhece a pessoa ainda. Quando você vai conviver com ela, você fica assim, meu Deus, mas essa pessoa não é assim. Então você vê que nem todo mundo tem a mesma visão. Então você tem que ter muito cuidado, até referente aos seus objetivos, seus sonhos, que você às vezes vai compartilhar com alguém que não tem a mesma visão que você, e muitas das vezes ela joga um balde de água fria. Ah, eu já passei por aí e não deu certo. Mas quer dizer que com você vai acontecer isso. Mas isso é o estado dos olhos dela. Entendeu? Né? Então, como é que você se vê? É isso o mais importante. As pessoas podem até ter uma maneira de olhar para você. E ela pode até falar, você é assim, você é assado. Por isso acontece muito isso com as crianças na escola, né? Muitas crianças, às vezes, vivem situações
porque ela fica assim, poxa mãe, falam que eu sou assim, que eu tenho muita dificuldade de aprender rápido, a outra criança parece que ela aprende mais rápido. Então, ela ela não se via assim, mas ela começa a acreditar que ela é assim. Acabou. Mas uma vez que ela falou assim, não, eu creio em mim mesmo, não, eu sou capaz também. Como ela é capaz, eu também sou capaz. Então, tá vendo a diferença? Então, eu desvio aquele olhar negativo para aquilo que é positivo. Então, aquilo traz para mim vida, esperança e traz vida, traz luz na minha vida. Então, por isso que quando a gente tem essa tendência, que a gente observa que a tendência é olhar para o lado negativo, então eu tenho que cuidar desses olhos, eu tenho que procurar curá-lo, para que eu possa, na minha vida, eu possa ver Exatamente. a diferença, né? É o começo, né? Eu creio que é a base, a coluna, para poder as coisas irem ali se construindo. Porque nós precisamos desses olhos bons. Aliás, nós estamos até aqui lendo uma das passagens bíblicas que foi um dos primeiros ensinamentos do Senhor Jesus, né? Aqui estamos falando aqui de Mateus 6, onde ali houve, naquele princípio ali, vários ensinamentos que são, na verdade, princípios para a vida. São ensinamentos importantíssimos, são ensinamentos que não tem nada a ver com a religião. Aqui ele não está falando de religiosidade, ele não está aqui falando a respeito do que a pessoa acredita, o que ela não acredita. Isso aqui é como nós falamos na semana passada, no outro vídeo passado, há muitas coisas que as pessoas às vezes ignoram. Os ensinamentos da Bíblia, da Palavra de Deus, não estão estritos para os que creem, para as pessoas que estão dentro de uma igreja, mas para todo ser humano, para todos terem uma oportunidade de trazerem isso para a vida delas e ter então uma vida de qualidade. Porque quando ele fala aqui que se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, ele está falando de algo bom, ele está falando de uma vida de qualidade, ele está falando o seguinte, olha, preste atenção da maneira que você vai olhar a vida, da maneira que você vai julgar as coisas, porque se os seus olhos estão em péssimo estado, em tudo que você fizer, qualquer que seja a sua vida, onde você estiver, com as pessoas que você estiver, vai ser um problema. Porque se a sua própria vida ela não pode estar iluminada, então você não vai ver luz na vida de ninguém. E quando a gente não vê luz na vida de ninguém, então nós só vemos o quê? Problema. Tá aí o exemplo do que nós demos aqui no começo do vídeo, que isso é algo típico de cada um de nós, seres humanos. Mas não é assim que Deus quer que a gente seja. Deus quer que nós tenhamos e que nós sejamos pessoas capazes de ter a nossa vida saudável, né? De ter essa luz de Deus em nós, para que nós possamos olhar para os outros da mesma forma que Deus, ele nos olha. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar com você, e concluindo assim o nosso vídeo de hoje, como você tem olhado a sua própria vida? De que maneira você tem enxergado a sua existência? De que forma você tem julgado as coisas que estão à sua volta, as pessoas, o seu casamento, o seu esposo, o seu filho, a sua esposa, os seus pais? De que forma você tem julgado? Com que olhos você tem olhado as coisas à sua volta? Então, se você buscar em Deus essa cura para a sua visão, para os seus olhos, de repente você reconhece, olha, eu tenho sido assim, eu tenho exagerado no meu julgamento, eu tenho exagerado na minha maneira de ver as coisas, eu tenho às vezes deixado me levar mais pelas coisas negativas do que as coisas positivas. E isso não faz bem para você, isso não faz bem para ninguém. Mas Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele quer que nós tenhamos esse poder real na nossa vida de olharmos as coisas, ainda que elas não são boas, mas elas vão ser transformadas pela maneira que nós olhamos. E isso é o que Deus quer. Ainda que tudo esteja ruim, ainda que tudo esteja difícil na sua vida, aquilo que você esteja vivendo, mas se você tiver esses olhos bons e você acreditar que tudo vai mudar, que tudo vai ser diferente, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar, que a situação que você está vivendo hoje, que talvez traz medo, traz pavor, talvez até desânimo para você, Deus vai te levantar
e vai dar para você uma nova vida, porque é isso que Ele deseja para você. Nós esperamos que esse assunto que nós tratamos aqui hoje possa ter contribuído de alguma forma na sua vida. E nós esperamos que você possa aplicar isso na sua vida, lutar com todas as suas forças para que hoje os seus olhos eles não sejam levados pelo que é negativo, mas por aquilo que é positivo. Você que tem recebido através desses vídeos algo positivo na sua vida e você deseja compartilhar com outras pessoas, então agradecemos a você por você ter concedido o seu precioso tempo e estado conosco até o final desse vídeo. Desejamos a você que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família de forma infinitamente e que você seja renovado a cada dia. Que Deus abençoe até a semana que vem. Deus abençoe.